Olá, minhas queridas irmãs e meus queridos irmãos, saudações fraternas, que sejam de paz e de luz os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e as nossas ações. Eu me chamo Armando e, com a parceria da nossa querida irmã Norma, iremos apresentar os estudos das parábolas de Jesus. E hoje, meus irmãos, vamos refletir sobre a parábola do grão de mostarda, que aparece em Mateus, no capítulo 13, versículos 31 a 32. Também no Evangelho de Marcos, no capítulo 4, versículos 30 e 32, e Lucas, no capítulo 13, versículos 18 ao 19. Quando Jesus compara o reino de Deus a uma semente tão pequena, mas com potencial de crescimento enorme. Em poucas palavras, Jesus diz: alguém pega um grão de mostarda, planta, e aquilo que parecia mínimo cresce, torna-se grande e oferece abrigo às aves do céu, vêm se aninhar e se aninham em seus ramos. Antes de iniciarmos o nosso estudo, pense e reflita. Às vezes, o que transforma a nossa vida não é um grande gesto, mas a coragem de cultivar um pequeno começo, não é verdade? Eu vou repetir a reflexão. Às vezes, o que transforma a nossa vida não é um grande gesto, mas a coragem de cultivar um pequeno começo. E aí, seguindo essa linha de raciocínio, pedimos que você carinhosamente anote a pergunta que será elaborada para que, ao longo desse estudo, possamos respondê-la em nossa roda de conversa. Lá no final, vamos à pergunta? De que maneira, no nosso dia a dia, temos permitido que os pequenos grãos, como atitudes simples, mas consistentes, cresçam dentro de nós a ponto de transformar nossa forma de pensar, sentir e agir? Vamos explicar sucintamente como nós iremos apresentar esse estudo, meus irmãos. Convidamos todos a se transportarem com o amparo dos nossos guias e amigos espirituais ao tempo de Jesus, permitindo que a sensibilidade do coração nos faça vivenciar o instante em que o Mestre pronuncia a parábola do grão de mostarda, com sua força simbólica e transformadora. Após essa imersão, retornaremos ao nosso tempo presente para em ambiente de reunião mediúnica, estudarmos e refletirmos sobre a mensagem profunda contida na parábola, iluminados pela literatura espiritualista, que amplia nossa compreensão sobre o crescimento da fé e da consciência. Por fim, buscaremos identificar pontos de convergência e de aderência entre esse ensinamento de Jesus e as lições do nosso querido mentor Paulo de Tarso, reconhecendo como ambos nos convidam ao cultivo interior, à perseverança e à expansão do reino de Deus dentro de nós. E aí, aproveitando a oportunidade, encerraremos com a nossa roda de conversa. Até lá, você poderá trazer as suas reflexões, tá ok? A parábola, meus irmãos, do grão de mostarda aparece nos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, cada um oferecendo nuances próprias que enriquecem a compreensão do ensinamento. No entanto, ao escolhermos uma das versões para aprofundar o estudo, buscamos apenas aquela que melhor dialoga com o foco da nossa reflexão, seja
pela forma como o contexto é apresentado, pela ênfase dada ao crescimento da fé ou pela simplicidade com que a imagem do grão é trabalhada. Essa escolha não diminui o valor das demais narrativas. Ao contrário, reconhece que cada evangelista contribui com um ângulo complementar e que selecionar uma delas é apenas um caminho metodológico para mergulharmos com mais clareza na essência da mensagem. A versão de Marcos, capítulo 4, versículos de 30 a 32, costuma ser a mais robusta para o nosso estudo, porque preserva características literárias e teológicas que ressaltam com mais força o núcleo da parábola. O contraste entre a pequenez inicial e a grandeza do resultado espiritual. Marcos é considerado pelos estudiosos o evangelho mais antigo e sua redação tende a ser mais próxima da tradição oral original, ou seja, mais direta, menos interpretativa e com imagens mais vivas. Além disso, Marcos enfatiza o processo do crescimento, não apenas o resultado, o que dialoga profundamente com a ideia espiritualista de evolução da consciência, da fé e do ser, meus irmãos. Mateus e Lucas ampliam a narrativa com suas próprias intenções teológicas. Mateus, voltado ao reino dos céus, e Lucas, ao acolhimento universal. Mas Marcos oferece a forma mais simples, crua e simbólica, permitindo que a parábola seja vivenciada quase como uma experiência meditativa ideal para estudos que envolvem sensibilidade, introspecção e práticas mediúnicas. Minhas irmãs e meus irmãos, nesse momento, vamos nos preparar para uma experiência extraordinária, a nossa viagem no tempo. Para isso, vamos estar reunidos em sintonia fraterna, buscando o amparo e a inspiração dos nossos guias e benfeitores espirituais, permitindo que a vibração serena desta experiência mediúnica prepare nossa sensibilidade para uma experiência mais profunda. Logo no início da nossa preparação, fomos envolvidos pela espiritualidade, nos esclarecendo sobre a necessidade de Jesus ter proferido a parábola do grão de mostarda, pois nasceu do desafio central de seu ministério: ajudar as pessoas a compreenderem a natureza invisível, gradual e interior do reino de Deus. Algo profundamente diferente das expectativas da época. Muitos aguardavam um reino político, imediato, grandioso e externo. Jesus, porém, precisava mostrar que a verdadeira transformação começa de forma discreta, cordialmente, dentro do nosso coração,
e se expande silenciosamente até gerar frutos visíveis. Ao usar a imagem de uma semente minúscula, meus irmãos, que se torna uma árvore acolhedora, ele ofereceu um símbolo acessível ao povo simples da Galileia, capaz de revelar que a fé, a consciência e o amor também seguem esse mesmo processo. Começam pequenos, quase imperceptíveis, mas quando cultivados, tornam-se força viva, capaz de transformar vidas e acolher outros em sua sombra. Agradecemos a comunicação e, à medida que elevamos o pensamento, abrimos espaço para uma viagem simbólica através do tempo e do espaço, aproximando-nos do cenário vivo em que Jesus pronunciou a parábola do grão de mostarda. Nesse movimento interior, deixamos que a espiritualidade amiga nos conduza ajudando-nos a perceber. E perceber, gente, com mais clareza e sentimento, a força transformadora contida naquele ensinamento simples e eterno. Vamos nos preparar? Meus irmãos, com os olhos suavemente fechados e o corpo repousando de forma confortável, elevemos o pensamento ao alto, permitindo que a nossa respiração se torne mais tranquila e profunda. Inspire, expire e relaxe. Aos poucos, a sensação de leveza se expande, como se uma brisa cálida nos envolvesse e nos conduzisse para além do tempo. O ambiente ao nosso redor começa a se transformar. O ar ganha o aroma da terra aquecida e plantas silvestres. E, quando abrimos o olhar interior, percebemos que estamos na Galileia, por volta do ano 30 depois de Cristo, em pleno século I, meus irmãos. Diante de nós, colinas douradas pelo sol se estendem até onde a vista alcança. Oliveiras antigas projetam sombras irregulares sobre o solo. Crianças correm descalças, rindo entre cabras e ovelhas, que pastam tranquilamente. Homens e mulheres com túnicas simples conversam em pequenos grupos, enquanto o canto de pássaros ecoa ao longe. Essas pessoas pertenciam às camadas mais humildes da sociedade. Havia camponeses que viviam do cultivo da terra e entendiam profundamente o simbolismo das sementes. Pescadores, acostumados ao trabalho árduo e às incertezas do cotidiano.
artesãos e pequenos comerciantes que circulavam entre aldeias. Além, meus irmãos, de mulheres, crianças e idosos que acompanhavam o grupo em busca de consolo e esperança. Também estavam presentes pessoas em situação de vulnerabilidade pela estrutura social da época, como os doentes, pobres, estrangeiros e curiosos. Todos atraídos pela mensagem de acolhimento e transformação que Jesus transmitirá. Era um público diverso, mas unido pela mesma realidade. Vidas marcadas por simplicidade, vulnerabilidade e o desejo profundo de compreender o reino de Deus que o Mestre anunciava. Antes da chegada de Jesus, os apóstolos se organizavam com naturalidade, cada um contribuindo conforme seu jeito. Pedro ajustava o espaço e orientava o grupo. André acolhia os recém-chegados com serenidade. Tiago e João observavam o movimento, garantindo harmonia. Felipe dialogava com o povo. Bartolomeu e Tomé cuidavam de detalhes práticos. Mateus conversava com os viajantes. Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu auxiliavam famílias e idosos. Simão, o Zelote, mantinha atenção ao entorno, e Judas Iscariotes verificava o que poderia ser útil ao grupo. Assim, cada um, com seu próprio modo de servir, preparava silenciosamente o ambiente para a chegada do Mestre. A paisagem vibra com vida, simplicidade e expectativa. Somos guiados por essa atmosfera serena. Caminhamos até um grupo reunido sob a sombra generosa de uma grande árvore. Jesus se aproxima pelo caminho de terra, com passos tranquilos, e, à medida que sua presença se torna perceptível, o burburinho ao redor diminui naturalmente. A luz do sol destaca a simplicidade de suas vestes e a serenidade do seu olhar, que transmite calma imediata ao grupo reunido.
Os apóstolos abrem espaço com respeito. As crianças silenciam por instinto e até os animais parecem aquietar-se. Jesus, então, se senta sob a sombra da árvore, acolhe a todos com um breve sorriso e, com a autoridade suave que lhe é própria, seu olhar percorre calmamente cada rosto, como quem reconhece a necessidade íntima de cada coração ali presente. Então, é nesse cenário vivo e sagrado que o Mestre, com a serenidade que o caracteriza, inicia a explicação sobre o reino de Deus e nós, transportados no tempo e no espírito, tornamo-nos parte dessa cena, como aprendizes silenciosos diante de um ensinamento que atravessa séculos para tocar atualmente o nosso. Nesse instante, meus irmãos, abrimos espaço para ouvir a parábola do grão de mostarda, tal como foi registrada por Marcos, preservando sua simplicidade e profundidade. É o momento de acolhermos, em espírito de escuta ativa e reverência plena, as palavras que o evangelista transmitiu para que atravessassem os séculos e chegassem até nós. Vamos à leitura do grão de mostarda, segundo Marcos, capítulo 4, versículos 30 a 32? Novamente, ele disse: com que compararemos o reino de Deus? Que parábola usaremos para descrevê-lo? É como um grão de mostarda que, quando plantada, é a menor semente de todas. No entanto, plantada, ela cresce e se torna a maior de todas as hortaliças, com ramos tão grandes que as aves do céu podem abrigar-se à sua sombra. Ao concluir a parábola, Jesus deixa que suas últimas palavras se acomodem no silêncio que se forma naturalmente ao seu redor. Não há pressa em encerrar o momento. Ele apenas observa o grupo com um olhar sereno, permitindo que cada pessoa absorva o sentido profundo da semente que cresce em silêncio. Aos poucos, meus irmãos, alguns murmuram entre si, outros permaneceram em reflexão, e o ambiente se desfez em uma calma reverente. Jesus então se levantou com suavidade,
trocando breves gestos e palavras com aqueles mais próximos, enquanto os apóstolos retomaram sua postura habitual, aproximando-se dele para seguir o caminho. O povo começou a se dispersar lentamente, famílias reunindo crianças, pastores chamando seus animais, viajantes retomando a estrada, cada um levando consigo a imagem da pequena semente e a esperança de que algo novo possa germinar em seu próprio coração. Jesus e os discípulos, por sua vez, afastaram-se pela trilha de terra, envoltos pela luz do fim da tarde. Com suavidade, deixamos a cena antiga se dissolver, como se a luz dourada da Galiléia se afastasse lentamente ao horizonte. A presença serena de Jesus, o murmúrio do povo e o calor da terra vão se tornando mais tênues, enquanto uma brisa leve anuncia que é hora de retornar. Sentimos então a aproximação acolhedora dos nossos guias e amigos espirituais que nos envolvem em segurança e condução amorosa. Eles nos ajudam a atravessar com tranquilidade o caminho de volta ao tempo presente, guiando nossa consciência para o agir aqui e agora, no local da nossa reunião mediúnica. Aos poucos, meus irmãos, a paisagem se desfez, a respiração foi harmonizada, o corpo retomou sua percepção natural e abrimos espaço para despertar, trazendo conosco a paz, a clareza e a semente de sabedoria que essa viagem interior nos ofereceu. Logo realizamos uma prece de agradecimento ao nosso querido Mestre Jesus por esta experiência tão emocionante, simples e profunda, que nos permitiu viajar no tempo e tocar em espírito à luz do teu ensinamento. Ficamos gratos também aos nossos guias e amigos espirituais que nos envolveram em cuidado e segurança. Que a semente plantada hoje possa florescer em paz, fé e amor em nosso caminho. Quanta energia, meus irmãos! Quanta energia! Buscamos refletir a luz da literatura espiritual e evangélica, buscando nela compreensões que fortaleçam o nosso crescimento interior e a vivência do bem. Vamos então refletir sobre nossa experiência? A parábola do grão de mostarda, quando examinada com maior profundidade e com base em autores clássicos e contemporâneos, revela uma riqueza simbólica que ultrapassa a simplicidade da imagem agrícola. Clayton André Kunz, em uma proposta de cronologia das parábolas de Jesus, de 2020, destaca que Jesus utiliza essa parábola em um momento de transição do seu ministério, quando precisava esclarecer que o reino de Deus não surgiria como um evento político ou espetacular, mas como um processo interior, silencioso e contínuo. Kunz observa que a escolha da mostarda, uma das menores sementes conhecidas pelos camponeses da época, reforça a pedagogia de Jesus, que se vale de elementos cotidianos para revelar verdades espirituais profundas, meus irmãos. Cair Barchutel, em Parábolas e Ensinos de Jesus,
de 2021 aprofunda essa perspectiva ao afirmar que o grão representa o germe divino depositado na alma humana. Para Schutel, meus irmãos, a parábola demonstra que a evolução espiritual não ocorre por imposição externa, mas pelo cultivo íntimo das virtudes, que, quando desenvolvidas, transformam o indivíduo e irradiam benefícios ao seu entorno. Ele enfatiza que a árvore que acolhe as aves simboliza o espírito que, após crescer moralmente, torna-se amparo para os outros. Rodolfo Caligares, em Parábolas Evangélicas, uma edição da FEB de 2021, amplia o entendimento ao interpretar a semente como metáfora da fé ativa. Para ele, a fé não é um sentimento estático, mas uma força dinâmica que, quando exercitada, produz frutos concretos na vida moral e social. Caligares destaca que a parábola também aponta para a responsabilidade do discípulo. A semente só cresce se for plantada, cuidada e protegida numa clara alusão ao esforço pessoal. Autores espíritas contemporâneos, como Haroldo Dutra Dias e Rossandro Klingen, estudiosos da pedagogia de Jesus, relacionam a parábola ao processo evolutivo do espírito que se desenvolve gradualmente ao longo das reencarnações. Eles ressaltam que o reino de Deus é, antes de tudo, um estado de consciência e que a parábola revela a lei do progresso. Tudo começa pequeno, mas tende à plenitude quando encontra condições favoráveis. Por fim, Allan Kardec, embora não comente diretamente essa parábola em profundidade, oferece em O Evangelho segundo o Espiritismo o arcabouço doutrinário que permite compreendê-la nos seguintes capítulos. Capítulo 3. Há muitas moradas na casa de meu pai. Fundamenta a ideia de progresso contínuo e a ascensão espiritual, que se harmoniza com o crescimento da semente até tornar-se árvore. Capítulo 5. Bem-aventurados os aflitos. Explica como as dificuldades são instrumentos de crescimento moral, tal como a semente que precisa romper a terra para se desenvolver. Capítulo 11. Amar ao próximo como a si mesmo. Mostra que o amor é a força que impulsiona o crescimento espiritual.
o adubo da semente divina no coração humano. Capítulo 17, Sede perfeitos. É o capítulo mais alinhado ao simbolismo da parábola. Kardec afirma que a perfeição é uma meta alcançada gradualmente, pelo esforço constante, exatamente como o crescimento silencioso e progressivo do grão de mostarda. Capítulo 19. A fé transporta montanhas. Relaciona-se diretamente ao núcleo da parábola. A fé ativa, mesmo pequena, pode gerar grandes transformações quando cultivada. E o capítulo 25. Buscai e achareis. Reforça a ideia de que o progresso espiritual depende da iniciativa e do cultivo interior. A semente só cresce se for plantada e cuidada. Meus irmãos, não poderíamos deixar de trazer as belíssimas contribuições da literatura psicografada por Chico Xavier, especialmente sobre a orientação de Emmanuel. Também ilumina a parábola. No livro Em Caminho, Verdade e Vida, lá no capítulo A Semente, e no outro livro, Fonte Viva, no capítulo Fé Viva, Emmanuel relaciona o grão de mostarda ao potencial espiritual latente em cada criatura. Ele ensina que pequenas atitudes de bondade, repetidas com sinceridade, são como sementes, que ao longo do tempo se transformam em grandes realizações espirituais. Emmanuel reforça também que o reino de Deus começa no íntimo e se expande através do serviço ao próximo. Nosso querido Divaldo Franco, pela psicografia de Joana de Ângeles, oferece uma leitura psicológica da parábola. No livro Em Jesus e o Evangelho à Luz da Psicologia Profunda, lá no capítulo O Reino Interior, Joana explica que o grão de mostarda simboliza o processo de individuação. É sim, o termo está certo, individuação. Esse termo, no qual a consciência desperta gradualmente para a sua natureza divina. Uma outra literatura também chamada O Homem Integral, no capítulo Crescimento Espiritual de Divaldo Franco, Joana de Ângeles afirma que a semente representa o potencial de transformação que se desenvolve quando o indivíduo enfrenta suas sombras, educa seus impulsos e cultiva virtudes. A parábola do grão de mostarda, ao ser aproximada, meus irmãos, das cartas de Paulo, revela uma unidade espiritual. Ambas descrevem o reino de Deus como um processo interior que começa de forma discreta, mas possui força expansiva e transformadora. Jesus apresenta o reino de Deus como uma semente minúscula que cresce silenciosamente até tornar-se árvore acolhedora. Lá em Marcos, capítulo 4, versículos de 30 a 32, como vimos, não é? Enquanto Paulo desenvolve essa mesma lógica, meus irmãos, ao falar do homem novo, que se renova
dia após dia, tanto em Efésios, capítulo 4, versículos 22 a 24, quanto na segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 16. Da fé que cresce continuamente, ele registra na segunda carta aos Tessalonicenses, no capítulo 1, versículo 3. E da presença de Cristo no íntimo, com esperança da glória, ele registra aos Colossenses, no capítulo 1, versículo 27. Assim, meus irmãos, como a semente depende de cuidado e perseverança, Paulo afirma que a fé atua no amor. Isso está registrado em Gálatas, capítulo 5, versículo 6. E que o crescimento espiritual é fruto da cooperação entre esforço humano e ação divina. Está registrado na primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, versículos de 6 a 7. Diz ele: eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Essa convergência se aprofunda quando observamos que, tanto na parábola quanto nas epístolas, o reino de Deus é apresentado como realidade interior e dinâmica, que se manifesta em justiça, paz e alegria, como registrou Paulo aos Romanos, capítulo 14, versículo 17. E se expressa na vida comunitária como acolhimento e serviço mútuo, em que ele deixou registrado, tanto em Romanos, capítulo 15, versículo 7, quanto em Gálatas, capítulo 6, versículo 2. A árvore que abriga aves nos seus ramos encontra paralelo na comunidade cristã que sustenta, consola e fortalece seus membros. Por fim, a promessa contida na pequena semente ecoa na esperança paulina em Filipenses, capítulo 1, versículo 6. Aquele que começou boa obra em vós a aperfeiçoará. Assim, a parábola e as cartas de Paulo formam um único convite espiritual, meus irmãos. Cultivar com fé ativa e perseverança o germe divino que Deus deposita em cada alma, até que ele floresça em plenitude. E assim, chegamos ao final desse percurso reflexivo, a partir da oportunidade que experienciarmos uma viagem imaginária ao tempo do Mestre. Ah, uma outra coisa. Vamos abrir agora a nossa roda de conversa sobre a questão inicial desse estudo, justamente para esse momento que estamos reunidos. Eu vou repetir a pergunta. De que maneira, no nosso dia a dia, temos permitido que os pequenos grãos, como atitudes simples, mas consistentes, cresçam dentro de nós a ponto de transformar a nossa forma de pensar, sentir e agir? Participe conosco. Obrigado pela companhia. Paz e bem a todos. Fiquem com Deus.